Queridos ouvintes, neste primeiro bloco do programa Viver Bem Guaíba, vamos falar sobre um serviço que salva vidas todos os dias e que faz parte da história da saúde pública de Porto Alegre. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que atua há 30 anos na capital. Mais do que celebrar essa trajetória, o nosso objetivo hoje é orientar a população quando chamar o SAMU, quando não chamar, como funciona o atendimento e quais são as inovações que tornam o serviço cada vez mais ágil e seguro. Para esclarecer todas essas dúvidas, eu recebo o Dr. Fabiano Barrinoevo, coordenador-geral do SAMU de Porto Alegre, especialista em medicina de família e comunidade. Dr. Fabiano, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Olá, tudo bem? Obrigado pela recepção e pela oportunidade de a gente trazer um pouquinho da história do SAMU, para que serve o SAMU, qual a função do SAMU dentro da cidade, dentro da capital de Porto Alegre. Exatamente, doutor Fabiano. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo, o que é o SAMU e qual é a principal missão do serviço no dia a dia da população? O SAMU nasceu em 95 em Porto Alegre. É o pioneiro do atendimento pré-hospitalar a nível Brasil. Esse SAMU que a gente conhece no Brasil inteiro, que as ambulâncias andam por todas as cidades e estradas e vias do país inteiro, começou lá em 95 com uma equipe de profissionais de saúde ali do HPS, que entenderam que o paciente tinha que chegar em melhores condições dentro da instituição. Porque o paciente sofreu um acidente, sofreu um infarto, sofreu um AVC, todos os casos que a gente tem hoje aconteciam em 95. Claro. E esses pacientes tinham que chegar em melhores condições, eles eram despejados nas portas de emergência ou por populares ou por familiares, e não necessariamente na porta de emergência adequada, por exemplo, um paciente de trauma no hospital de clínicas, ou ao contrário, um paciente clínico com infarto no HPS. Exato. Então o paciente não estava no lugar certo. E ele não recebia nenhum tipo de atendimento. Seria um atendimento pré-hospitalar. Exatamente. Aí nasceu o atendimento pré-hospitalar, que é uma extensão do intra-hospitalar para o ambiente pré-hospitalar, onde a gente vai fazer o manejo clínico, manejo de trauma, medicação. Então, esse paciente já entra no hospital pré-atendido e em melhores condições. Pré-triado, né? Pré-triado, pré-atendido. Então, ele vai estar no lugar certo, é o paciente certo, no local certo, na hora certa, e em melhores condições. O que o paciente ganha com isso e o que o SUS ganha com isso, ou a instituição privada, caso a gente leve para uma instituição privada? Redução do tempo de internação, a redução de mortalidade, redução de comorbidade, que são as complicações pós aquele evento, infarto, trauma, AVC, seja o que for. E, doutor Fabiano, uma dúvida muito comum entre os ouvintes é em quais situações o SAMU deve ser acionado, né? Que tipo de ocorrências realmente exigem uma ligação para o 192, aí a gente falando em infarto, AVC, enfim, eu gostaria que tu detalhasses mais, inclusive essa questão de atendimento à saúde mental. Bem pontuado. O SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, são casos de urgência, onde realmente uma intervenção de uma equipe especializada, seja ela com um técnico socorrista, que é uma equipe especializada com condutor, ou que é a nossa unidade de suporte básico, ou a unidade de suporte avançado, que é com o médico, o enfermeiro e o condutor socorrista, é todo aquele caso que a intervenção realmente muda o desfecho do paciente. Claro. Pensando de uma forma geral, Então, quando que eu vou chamar o SAMU? Um paciente com uma crise convulsiva, que é um paciente que precisa de uma intervenção, o AVC, um paciente que perde a fala, perde a força de um braço, perde a força de uma perna. Por que o SAMU é importante? Porque a gente vai levar esse paciente diretamente para um hospital que tenha condições de atender, o mais rápido possível. Então, o infarto, a dor torácica intensa, a perda de consciência que a gente não sabe, os traumas em gerais mais severos. Mas eu posso chamar o SAMU, por exemplo, uma fratura do braço. Caiu, quebrou o braço. Não. Sim, que a pessoa consegue fazer esse... Claro, se for um idoso que tem uma fratura exposta, um acidente de trânsito, que pode ter outras lesões associadas. Agora um trauma leve, caiu, torceu o pé, fraturou o braço, é isso.
Entendeu? Por quê? Porque não tem grandes necessidades de uma ambulância. Não vai mudar, não vai ser atendido antes porque chegou com o SAMU, Claro. não vai ganhar vantagem na questão de saúde, não vai melhorar o desfecho se ela for. Ela precisa de um transporte só, pode ser de Uber, pode ser de carona, pode ser com o carro da família, pode ser o carro do vizinho, qualquer veículo. Então, voltando aos casos para o SAMU, os traumas graves, acidente de trânsito, atropelamento, perda de consciência, convulsões, né? Falta de ar importante, que a pessoa não consegue completar a frase. Eu estou falando, se eu der 2, 3 passos, a pessoa vai desmaiar pela falta de ar, então ela não consegue completar uma frase por causa de uma falta de ar. Então, são situações mais críticas. Agora, situações como diarreia, vômito, dor de barriga, cólica renal, tontura menor, uma tontura leve no paciente jovem, né? Então são situações que hoje ligam para nós, né? Então de todos os chamados que chegam para o SAMU, 20% a gente só orienta. Procure uma unidade próxima. Uma unidade básica de saúde, uma unidade básica, uma unidade UPA. de pronto atendimento, 24 horas. Exatamente. Né? Quer dizer, isso sana já vai direto ao foco, dá essa orientação para a população. E não deixa de atender os casos de maior gravidade. Que né? é o que a gente está disposto, né? Ponto nevrálgico. E isso é um problema, porque se eu estiver atendendo uma dor abdominal e entrar uma parada cardíaca, entrar um infarto, alguma coisa, eu vou estar com esse recurso ocupado. E aí, para quem precisa, pode fazer falta. Perfeito. E isso pode mudar a vida não de uma pessoa, uma vida de uma família, né? Pensa que se eu demorar para chegar numa parada cardíaca, eu posso ter uma pessoa acamada pro resto da vida. Exato. Então, cada minuto é precioso, né? Cada minuto é precioso no atendimento de urgência. Então a gente realmente tem que focar. Então isso é muito importante para a população entender. Ligar para o SAMU em casos graves, onde o paciente realmente apresenta sinais de instabilidade, que é aquela pressão muito baixa, a cor pálida, cianose, dor no peito, dificuldade de fala, convulsão, trauma grave, perda de consciência, que são aqueles pacientes que realmente a gente precisa de uma intervenção pré-hospitalar, que é aquilo que a gente conversou no início do programa. Perfeito. Doutor Fabiano, para a gente reforçar aqui, quando a pessoa liga para o 192, o que acontece do outro lado da linha, né? Como é que funciona a regulação médica e por que tantas perguntas são feitas durante a ligação? Às vezes umas pessoas ficam bravas, né? Porque a gente faz um monte de pergunta lá dentro do SAMU, né? Porque tanto pergunta e não manda logo a ambulância. Então existe um protocolo dentro do SAMU. Toda vez que a gente liga 192, passa pelo TARME, que é o técnico auxiliar de regulação médica, que é o nosso telefonista. Ali ele faz uma pré-triagem para ver se essa chamada é pertinente ao SAMU, é uma questão de saúde. Metade das ligações já ficam ali no TARME, que são ligações repetidas para o mesmo chamado, são engano, pedido de informação, trote, que hoje ainda é 3%, mas ainda tem trote. Então eles fazem essa primeira triagem. A partir dali eles coletam alguns dados importantes. Nome do solicitante, endereço. A partir dali ele passa para o médico regulador. O médico regulador vai fazer uma avaliação primeiro se ele já tem que orientar algum tipo de intervenção. Não mexa na vítima, começa as manobras de compressão cardíaca, em caso de parada cardíaca, posicionam uma convulsão, deixa o paciente de lado, cuida da cabeça, então já começa ali o atendimento. E aí o solicitante tem que prestar muita atenção. E as outras, todas as perguntas que ele faz é para ele decidir que tipo de viatura ele vai mandar, se ele vai mandar uma suporte básico, porque o caso é grave, mas não precisa de uma intervenção médica, um técnico socorrista resolve, ou não, é uma situação muito grave, vai ter que ir médico e enfermeiro para a cena. Então essas conversas é para fechar o protocolo e definir que tipo de recurso eu vou mandar. Quanto mais objetivo tu for, mais rápida é a ligação. Objetivo e detalhar a situação. O médico regulador ele tem 3 minutos para tomar essa decisão. Então quanto mais rápido... Tem dor no peito? Sim? Não. Está acordado? Sim, não. Ele responde estímulo doloroso? Faz um estímulo doloroso. Ele abre os olhos? Sim, não. São perguntas chaves para o médico regulador, para a tomada de decisão, e que quanto mais objetivo a população for nessa ligação, melhor para todos. Perfeito. Mais rápido vou despachar, mais assertivo você, e vai ficar bom para todo mundo. E doutor Fabiano, quais são os principais casos atendidos hoje? 50% dos nossos atendimentos são clínicos.
né, do ponto de vista clínico, e que é a maior parte dos nossos atendimentos, né? O pessoal imagina muito o SAMU atendendo muito trauma, né? A gente não atende muito trauma, nossos traumas ficam em torno de 20%. E depois o terceiro colocado é os pacientes em saúde mental, que é uma condição clínica que vem aparecendo muito, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E por último, uma parcela menor, que é a obstetrícia, né? A gente faz alguns partos aí, a gente tem alguns filhos aí, filhos do SAMU, dentro da ambulância. Tem algumas histórias bem... deslocamento também. Tem muitas histórias muito bonitas na questão da obstetrícia, apesar da gente atender pouco. Mas tem, a gente já fez parto de criança prematura que nasceu em parada cardíaca, a gente conseguiu reanimar e a criança anos depois apareceram lá para agradecer a gente. Então tem histórias bem lindas. Questão aí, de engasgos também, engasgo, né? É uma coisa que a população não só tem que chamar o SAMU, mas a população tem que saber fazer as manobras, né? Então a gente tem essa questão. Isso é bem importante detalhar, né? E doutor Fabiano, para a gente voltar para essa questão de saúde mental, hoje, de que forma está estabelecido isso pelo SAMU? A gente vem, digamos assim, evoluindo, a gente vem crescendo e melhorando nesse sentido da saúde mental. O SAMU Porto Alegre mudou o protocolo na questão de saúde mental tem uns 2 anos, onde o SAMU aciona a Guarda Municipal. A gente não usa mais a Brigada, claro, em algumas exceções, ou quando eu não consigo a Guarda Municipal, a Brigada Militar continua nos dando apoio. Mas como é que era antigamente? Ligava um paciente com uma emergência psiquiátrica, um surto, uma desorganização, alguma coisa assim. O médico regulador dizia, chama a Brigada, quando a Brigada chegar, nos ligue. Não é mais assim. Tem 2 anos que não é mais assim. Só que por 30 anos foi assim. Imagina. Então as pessoas têm uma dificuldade de mudar. Então há 2 anos... a gente recebe a informação, a gente aciona a Guarda Municipal, que tem sido uma grande parceira do SAMU, e a gente desloca junto a Guarda Municipal com o SAMU para esse atendimento de saúde mental. E chega junto à equipe, a Guarda Municipal para dar segurança para a equipe e para ajudar, caso seja necessário, fazer uma contenção. Então essa foi uma das evoluções que a gente fez de 2 anos para cá, que é esse atendimento integrado. Então chega a equipe, faz o manejo verbal, e se não tem como fazer o manejo verbal, vai para a parte da contenção mecânica. Então melhorou muito isso. Bom, isso já foi uma evolução. Mas agora a gente notou que sim, é uma situação muito pertinente para o atendimento SAMU. Hoje a gente atende em torno de 15 a 17 pacientes por dia. Essa é uma demanda alta. É uma demanda bem alta de pacientes com queixas de saúde mental. E as queixas de saúde mental vão desde problemas com o uso de álcool e drogas, que desestabiliza, a pessoa se desorganiza. Um surto que mais popularmente conhecido, hoje não se usa muito mais a palavra surto, mas é o que é conhecido pela população, é o surto. E acaba quebrando as coisas, fica agressivo e tudo mais. E tem as doenças relacionadas à saúde mental, esquizofrenia, bipolaridade, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, e que acabam gerando atendimento para o SAMU. E a gente trouxe então o que a gente chama de equipe especializada em saúde mental do SAMU. Perfeito. A gente conseguiu o apoio junto com a Câmara de Vereadores, e aí a gente vai agregar profissionais de saúde mental dentro do SAMU. Então, psicólogo, psiquiatra, técnicos de enfermagem especialistas em saúde mental, enfermeiro especialista em saúde mental, assistente social em saúde mental. E o atendimento de saúde mental focado em saúde mental começa lá no regulador, onde vai ter o psiquiatra. E ele vai começar a fazer o manejo verbal, vai conversar com esse solicitante, vai tentar falar com a vítima, com o paciente. E nesse meio tempo, essa equipe especializada desloca até o local num veículo de intervenção rápida, um carro normal do SAMU. Todo mundo caracterizado SAMU, isso é SAMU, entendeu? Certo. Não é uma equipe que está ali para nos apoiar, não, é SAMU. É uma equipe com macacão do SAMU, de roupa do SAMU, carro do SAMU, ambulância do SAMU, tudo SAMU. Vai lá e começa a fazer esse manejo verbal desse paciente. E eu já não vou, talvez, nem precisar mais acionar a Guarda Municipal, Brigada Militar. Olha só. Vou deixar para aqueles casos específicos, onde tem uma arma branca, que é a faca, ou um facão, alguma coisa assim, uma arma de fio, ou uma arma de fogo, ou um pedaço de pau, onde eu vou precisar realmente fazer uma intervenção de segurança. E aí nós vamos pegar esse paciente,
olha, o caso dele específico, ele pode ser atendido no CAPS próximo da casa dele. Já leva, o médico já conversa com a equipe do CAPS, já faz essa integração com a atenção primária, leva no posto de saúde, ou leva numa emergência para tirar da crise, mas esse paciente ele vai ser melhor encaminhado. E isso vai resultar em menores intervenções, menores internações, menor necessidade de solicitação do SAMU. Então, tem pacientes que a gente já até conhece o nome. Porque já atendemos uma, duas, as equipes já conhecem o paciente porque é recorrente. Isso é um sinal de falha, né? Que a gente não está conseguindo resolver o problema. Se a gente está chamando o paciente, atendendo o mesmo paciente várias vezes, algo não está certo. Claro. Então é um momento de mudança. Eu acho que eu estou vendo assim para o ano que vem, eu estou muito feliz e com uma esperança muito boa nessa questão da saúde mental, que a gente realmente vai fazer a diferença no município. Eu não falo só o SAMU. Falo o município, é uma questão da rede toda. A rede de saúde mental está muito engajada. Né? Desde a coordenação lá do CASB, da urgência, o próprio secretário Ritter está muito envolvido com isso. Então eu vejo com bons olhos para o ano que vem a questão de saúde mental dentro de Porto Alegre na questão pública. Seria no primeiro trimestre, primeiro semestre? Eu acho a gente tem uma previsão. No primeiro semestre de 26, certamente a gente vai ter já grandes mudanças. Mas a mudança ela vai acontecer o ano inteiro. Em relação à questão do aplicativo chamar 192, eu gostaria que tu comentasse, né? Quando ele pode ser usado e quais são as vantagens para o atendimento de emergência, assim, de facilitar o acesso, envio automático de localização, como é que ele funciona hoje? O aplicativo chamar 192, ele está vinculado ao nosso sistema de regulação. Tu já deixa pré-cadastrado dentro do aplicativo endereços, tu pode já preencher algumas informações ali de queixa, né? Claro, se for uma parada cardíaca não tem que perder muito tempo, né? Liga 192 e claro. Mas algumas situações que precisam de atendimento, mas tu já manda essas informações já prontas, tu não vai precisar passar para o TARM isso. Porque ele vai entrar, já vai aparecer na tela dele todos esses dados preenchidos e a partir dali ele só encaminha para o médico regulador. Então facilita. O SAMU Porto Alegre conta hoje com ambulâncias equipadas com tecnologia de ponta. Né? Que tipo de atendimento já pode ser iniciado ainda no local da ocorrência, antes mesmo de chegar ao hospital? Por exemplo, falar de RCP, monitores, ventiladores, o que tu podes detalhar para nós? Eu fico muito feliz porque a gente teve uma evolução de tecnologia, de equipamento muito alto, um investimento muito alto. E hoje a gente pode afirmar com toda certeza que o SAMU Porto Alegre, em questão de tecnologia, viatura, isso aqui, está entre os 5 melhores SAMUs do país. A gente tem ecografia nas ambulâncias avançadas, a gente tem compressor mecânico em todas as viaturas. Fomos um dos pioneiros a colocar compressor mecânico em todos. O compressor mecânico é aquele que faz a massagem cardíaca na parada cardíaca. Então é um equipamento que faz isso substituindo o ser humano. E isso eu ganho um funcionário no atendimento. Imagina. Né? E que não cansa, e que está lá e pode ficar meia hora, 40 minutos comprimindo. E os outros funcionários vão cuidar da via aérea, vão cuidar da medicação, vão cuidar do acesso periférico, vão fazer outras coisas, trocar o oxigênio. Então a equipe ganhou um funcionário a mais que não cansa. Numa parada cardíaca isso é fantástico. Tanto que a nossa parada cardíaca saiu de 12% de sobrevida, que é um número que está nas publicações internacionais, no atendimento pré-hospitalar, de 12% a 15% sobrevive. É muito baixo, mas isso é no mundo inteiro. Tá? E o nosso número é isso aí, 12% a 15%. Com a entrada do compressor mecânico, a nossa parada cardíaca saltou de 15% para 24%. Olha só. Então a gente aumentou muito, é muita gente. E aqueles que a gente já tirava da parada cardíaca certamente estão em melhores condições. Onde fica a base do SAMU? Tenho essa curiosidade. A gente é onipresente, a gente está em todo que é lugar. Hoje o SAMU está descentralizado e a gente trabalha para cada vez mais a gente estar mais descentralizados para reduzir o nosso tempo de resposta. Quanto mais descentralizado, melhor. Hoje eu só tenho 2 bases que tem 2 equipes em cada base. Perfeito. As outras todas estão descentralizadas. Então a gente tem na Zona Norte, lá no extremo sul, no extremo norte, a gente tem no Cristo, a gente tem no Floresta, a gente tem no Navegantes, a gente tem no centro, a gente tem ali na região do Pax, do Poço do Cruzeiro, a gente tem na Cavalhada, a gente tem lá na Serraria, a gente tem no Restinga, Belém.
É uma área de cobertura vasta. Partenon, ali próximo do Bourbon Country, na Ipiranga. Então a gente tem 14 bases espalhadas, 15 com a central, onde tem equipe, são 15 bases espalhadas pela cidade. E a gente quer pro ano que vem para 16 e pro outro ano 17. Né? E a gente ficar com 17 bases descentralizadas. Outro destaque é o projeto SAMU Cidadão, que está sendo retomado, né? Qual é a importância de ensinar primeiros socorros e aproximar o serviço da comunidade, né? Seria educação em saúde, né, doutor Fabiano, e prevenção. São dois projetos que estão juntos aí, né? O SAMU Cidadão e o Cidade Cardioprotegida. O SAMU Cidadão, ele leva a população para dentro da sala de aula e fica lá durante 4 horas aprendendo urgências e emergências. Ah, mas eu sou leigo, né? Eu não tenho que saber, eu não vou fazer o atendimento do SAMU. Não, tu vai salvar vida. Exato. Até a chegada do SAMU. Situações como hemorragia sanguinante, que é aquela hemorragia extrema, que mata em minutos. Parada cardíaca, engasgo. Se a gente for esperar o SAMU, por mais rápido que o SAMU seja, né? 10 minutos de tempo-resposta, entre a entrada da ligação, falar com o médico regulador, a equipe deslocar, trânsito, sinaleira, lombada, né? Pega a restinga lá, entre a base da serraria ali até a entrada da restinga, são 20 quebra-molas. Imagina. Isso aí a ambulância acelera, acelera. Não tem tempo-resposta. Dependendo do horário também, de fluxo, né? Do trânsito. Tá, mas o meu tempo-resposta, 10 minutos, está muito bom. Pensa que em 10 minutos tu vai ter uma UTI montada dentro da tua sala. Então, é muito importante que a população tenha esse conhecimento do primeiro atendimento. Com um desengasgo, se tu não resolver em 3 minutos, a pessoa vai perder a consciência, vai virar uma parada Bebezinhos, cardíaca. Que é muito Bebezinho comum. com engasgo, se não resolver, vai perder a consciência, vai virar uma parada cardíaca. Talvez o SAMU chegue e tire da parada cardíaca, mas aumenta a chance de sequela. A hemorragia sanguinante, se não fizer uma compressão, estancar aquele sangramento, ou reduzir um pouco aquele sangramento, até a chegada do SAMU talvez não dê tempo. Então tudo isso a gente ensina na sala de aula. E a população pode ter acesso? Aonde a pessoa pode tem um link adquirir esse na curso? bio, um link na bio do SAMU, @SAMU192POA, no Instagram. E lá dá para se inscrever e a gente vai chamando a partir dessa lista de inscrição. Tem bastante gente, a gente não dá conta dos inscritos, infelizmente, mas a gente tem tentado ampliar. Pelo menos 1 ou 2 vezes por mês sai essa aula. Que bom que a população está procurando, né? Não, a gente tem uma fila de espera lá que a gente queria... a gente podia ter curso 2 vezes por semana e a gente não ia dar conta da lista. Já vou entrar nessa fila também. E junto com isso, nesse curso, a gente cadastra... Esse é um projeto que eu sou muito fã dele, eu adoro ele. A gente cadastra as pessoas para o Cidade Cardioprotegida. Não sei se tu sabes, Porto Alegre é a primeira cidade cardioprotegida com geolocalização de voluntários treinados. Por exemplo, nós estamos aqui conversando. Tem uma parada cardíaca ali na rua, na Caldas Júnior, né? Ali na rua. Eu não sei, tu não sabe, nós estamos aqui conversando dentro do estúdio. Mas se tiver ali uma parada cardíaca agora, o meu celular vai tocar, porque eu sou um voluntário. Apesar de ser SAMU, eu sou um voluntário. Ele vai tocar e vai dizer tem uma parada cardíaca próxima a ti. Tu pode ir atender? Aí tu vai dizer sim, e ele vai abrir o endereço e tu vai até lá. Olha só. Então, quando entra uma ocorrência de parada cardíaca, o médico regulador, quando clica no botãozinho lá, parada cardíaca, e manda para a equipe do SAMU para ir deslocar para esse atendimento, o sistema faz uma geolocalização de todos os voluntários treinados pelo SAMU, né? Ou profissionais de saúde que se cadastraram, que daí profissionais de saúde não precisa treinar. Então, todos os voluntários que estiverem num raio de 500 metros daquela parada cardíaca, vai tocar o celular. E a pessoa vai até lá. A gente já teve 20 atendimentos de voluntários por esse aplicativo. Desses 20, em torno de 16, se eu não me engano, chegaram antes do SAMU. Imagina. Por quê? Porque está do lado do atendimento. Sim. E como é que a pessoa faz para se cadastrar? Vai fazer esse curso lá do SAMU Cidadão e lá dentro ele já vira um voluntário. Perfeito. Claro, se ele quiser. E aí ele é acionado. Aí a partir dali tu tem um aplicativo no celular e quando entrar o chamado vai tocar. Doutor Fabiano, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Pena. Vamos ter que ter outro encontro. Exatamente.
Eu gostaria que tu deixasse uma orientação para a população sobre o uso consciente do SAMU e a importância de acionar o serviço de forma correta. Então o SAMU é o único serviço público que todo mundo usa. Então a gente tem que usar ele com consciência para a gente atender quem realmente precisa. Então o 192 ele funciona, ele salva vida, muitas vidas, né, de todas as idades, mas ele tem que ser usado de forma consciente. Então, situações realmente de risco de vida, pacientes graves, inconsciente, que nem a gente falou, pacientes que estejam pálidos, cianóticos, azuis, arroxados, com falta de ar, convulsão, parto iminente, parada cardíaca, AVC. O AVC é fantástico o trabalho que a gente tem feito no atendimento do AVC, para esses pacientes ficam sem sequela. Então é isso, é infarto, trauma, acidente, passar as informações para o médico regulador, ter calma na hora que vai fazer o acionamento, ouvir as orientações do médico regulador, porque o atendimento começa ali, no médico regulador, não quando chega a ambulância, né? E a população tem que entender que sim, tem um papel fundamental social no acionamento coerente do SAMU 192. E todos podem precisar, né? Doutor Fabiano, mundo. Eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Viver Bem Guaíba, pela disponibilidade e principalmente por nos ajudar a esclarecer tantas dúvidas importantes sobre o funcionamento do SAMU e o uso correto desse serviço que salva vidas todos os dias. Eu que agradeço o espaço, ficamos à disposição para falar de repente um pouquinho mais sobre algum projeto ou outro. E contem sempre com o SAMU. Vida longa ao SAMU. Vida 30 longa anos, ao SAMU, que venham mais 30 anos. Parabéns a toda a equipe aí. E fica aqui um alerta importante à população. O SAMU é um serviço de urgência e emergência pensado para situações graves, com risco de vida ou de sequelas. Usar o serviço de forma consciente é fundamental para que ele chegue mais rápido a quem realmente precisa. Em caso de emergência, ligue 192. A ligação é gratuita, funciona 24 horas por dia e o atendimento começa já no momento da chamada, com orientação médica especializada. Evite trotes e ligações desnecessárias. O tempo que se perde em uma ligação indevida pode custar a vida de outra pessoa. No próximo bloco, seguimos com mais informação e saúde para o seu dia a dia. Eu sou Paula Oliveira de Sá e este é o Viver Bem Guaíba. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Viver Bem Guaíba e neste segundo bloco vamos falar sobre saúde mental e bem-estar no trabalho, especialmente neste período de encerramento de ano. O final do ano costuma trazer uma combinação de prazos, cobranças, metas a cumprir e expectativas, muitas vezes acompanhadas de cansaço físico, ansiedade e sensação de sobrecarga emocional. Para nos ajudar a entender por que esse período é tão desafiador e como é possível atravessá-lo com mais equilíbrio, organização e cuidado, eu recebo agora a psicóloga Cristiane Steigleder, diretora de grupos de estudo da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio Grande do Sul, a ABRH-RS. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Viver Bem Guaíba. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Cristiane, o final do ano, como eu havia mencionado, ele costuma ser um período de muitas cobranças, prazos e expectativas, né? Por que essa fase tende a ser tão desafiadora para a saúde mental dos trabalhadores? Exatamente por essas questões que tu colocas, não é mesmo, Paula? Que as cobranças aumentam as expectativas daquelas questões que não foram resolvidas a tempo durante o ano, tendem a ter a pressão de serem resolvidas agora, né, principalmente nas organizações, e a gente tem que ter presente que o ano termina, mas ele nasce outra vez, como diz a música. Então nós precisamos cuidar desse período e da nossa saúde mental. Perfeito. Em relação ao acúmulo de tarefas e a falta de organização aumentam a ansiedade. Quais são os principais sinais de alerta, inclusive físicos, de que esse estresse está passando dos limites? A saúde mental a gente precisa monitorar através da intensidade e da frequência
de alguns sintomas que nos surgem, né? Porque muitas vezes nós temos emoções, e as emoções são naturais, fazem parte, mas quando, por exemplo, o medo, a ansiedade de não dar conta, passa da conta, ou seja, é muito intenso, que paralisa a pessoa não consegue dar seguimento às atividades, à rotina natural, tem que acender um sinal de alerta. Também, assim, a frequência com que isso acontece. Então, na verdade, quando muitas vezes tu se sente ansioso nesse período, muitas vezes tu te paralisa, tens que atentar para isso, talvez buscar ajuda nesse período e fazer algumas questões e dicas básicas. Perfeito. Que a gente vai conversar na sequência. E, Cristiane, quando a ansiedade começa a impactar o corpo, os sintomas, tem pessoas que sentem tontura, falta de ar, o que isso nos mostra sobre a importância de desacelerar nesse momento? Total importância, né? Nós temos que tomar consciência de que é um período que a gente está pressionado pelos outros, mas também se autocobra, né, uma performance, uma conclusão, um fechamento de ciclo com resultados super bons, mas é um cumulativo do ano. Então a gente tem que colocar como prioridade 0 a saúde. E aí a gente precisa desacelerar, sentar, respirar, mesmo que seja em momentos depois da jornada de trabalho ou até antes de iniciar o trabalho. Perfeito. Tem muitas pessoas que deixam tarefas importantes para depois e acabam concentrando tudo no final do ano, né? Por que esse comportamento é tão comum? É um comportamento cultural. Lembra quando a gente deixava para estudar para a prova na última hora? Verdade. Então, é algo que, infelizmente, né, a gente tem muita liberdade na nossa cultura brasileira. Infelizmente não, felizmente, né, a gente tem liberdade. Sim. Mas o excesso de liberdade talvez nos deixe desorganizados para nós pensarmos, não, mas temos um planejamento para o ano, temos metas, as empresas, a minha função cobra essas metas, esse alcance desses resultados, então nós temos que nos organizar no tempo e tentar fazer com antecipação algumas coisas, principalmente o planejamento, para que a gente não fique assim soterrado por coisas que parecem todas urgentes. Quer dizer que o planejamento é fundamental, né? Nesse período e em todo o ano, né? Durante todo o ano. Exatamente, o nosso planejamento do tempo, da vida, né? Espaço para lazer. E das coisas, espaço para lazer. O autocuidado, né, ele é muito importante. É mais importante a constância, ou seja, tu teres uma dose todos os dias, ou toda semana, ou todo mês, do que a intensidade. É como a atividade física, né? Às vezes não vale tu fazer 2 horas de malhação seguida uma vez por semana, aí tu cansa, tu esgota. E o adequado seria fazer ao menos 20, 30 minutos de caminhada todos os dias, né? Ou até 15 minutos olhando a natureza. A questão da constância, né? Isso é imprescindível. Cristiane, muita gente se cobra para terminar tudo antes do ano acabar, né? Essa cobrança é sempre justificável ou muitas vezes é alimentada por expectativas irreais nossas e do ambiente de trabalho, né? Ela é exatamente, né? Porque é irreal, né? Porque o que acontece? O término do ano é sim uma marca importante, né? Um novo ciclo que vai começar, mas ele é mais psicológico. E talvez dentro de uma organização, claro, fechamento de um ciclo, de um orçamento, né? E aí isso nos causa essa pressão interna de concluir tudo que não foi concluído. E a gente tem que dar uma medida para isso. E também as lideranças das empresas fazerem essa mediação com as equipes
Não, tá, ok, nós chegamos na meta, mas não totalmente superada, então, ok, vamos nos contentar e para o próximo ciclo fazermos melhor. Isso é imprescindível, a empresa ser parceira do funcionário e vice-versa. Exato. A gente fala bastante em liderança humanizada, né? Que é isso. E aí é ser firme com os processos e acolhedor com as pessoas. Mas ser firme só no final do ano, não. Ser firme durante toda a jornada, durante todo o período. É uma construção, né, Cristiane? Isso existe também a liderança e a supervisão da liderança, né? Cristiane, tu trabalhas com a metodologia da tríade do tempo. Tu podes explicar de forma simples aqui, né, o que são essas tarefas importantes, urgentes e circunstanciais? Qual é a diferença entre elas? Certo. É uma das metodologias que a gente trabalha, e até vou dar os créditos, né, do Christian Barbosa. Ela existe na internet. E a gente trabalha em treinamento, né, nas empresas sobre gestão do tempo. É uma abordagem mais assim focada na produtividade da vida. Mais holística. No meu entender, ela é mais relevante, porque ela busca dentro do importante, tu elencares, e daí por isso que eu falo do escrever, do planejar, se planejar no papel, né? Tu escreveres aquilo que é importante na tua vida, nos corpos que ele fala, no plano mental, né? Que cursos é importante tu fazer, que informações, que conhecimentos tu tem que ter. No plano físico, a tua saúde física, a tua alimentação, a tua atividade física. No plano espiritual, né, se tu tens alguma crença, ou mesmo uma espiritualidade laica, onde tu te conecta com uma meditação ou com a natureza. E também no plano emocional, que é como tu te relaciona com as pessoas. As nossas emoções, elas são alimentadas pelos nossos relacionamentos. Então, a gente tem que ter metas importantes para cada uma desses corpos, né? E aí, isso são as circunstâncias, ou digamos, as situações importantes. Perfeito. Tá? As situações urgentes é aquela que a gente conhece, né? Tudo vai chegando e é urgente, e a gente tem que fazer, e tem prazo, e elas vão estar sempre na nossa vida. Mas assim, se a gente tiver um planejamento, se a gente também souber dizer não para algumas coisas que alguém pode fazer, né, que a gente possa delegar para alguém, então a gente consegue controlar um pouco essa parte das urgências. E as circunstanciais são as situações assim que às vezes a gente fica de papo furado, né? Com pessoas que não seria bem alinhado com aquelas questões importantes da nossa vida, ou a gente fica no feed das redes sociais, a gente fica meio que perdendo tempo, né? E as coisas vão chegando e a gente vai se deixando levar. Então essas também a gente tem que controlar. O interessante é que as importantes tomassem mais parte da nossa agenda e a gente se planejasse mais para dar conta delas e diminuísse um pouco essas urgências e essas circunstâncias. Quer dizer, essa classificação, ela ajuda na prática com que a pessoa fique se sentindo menos sobrecarregada, né? Isso, porque é importante, e até depois tem uma derivação dessa metodologia, né? Se chama estrela pessoal, que tu planejas, assim, tudo, coloca num papel. E aí, tirando da mente, colocando no papel, tu já organiza, tu já dá aquela respirada, assim, ó, eu tenho um plano, né? Claro. Então, e começa a cumprir esse plano, e isso também vai abaixando um pouco a ansiedade, vai te mostrando quantas coisas tu já está fazendo, quantas coisas importantes tu está fazendo, o quanto tu está conseguindo driblar essas circunstanciais e realmente dar conta das urgentes e não tê-las como todas urgentes. Quer dizer, saber delegar e aprender a dizer não fazem parte desse processo de organização, né? E cuidado com a saúde mental.
E o próprio planejamento e organização, né? Então, assim, na medida que tu planeja, tu já planeja e já toma consciência do que é pra ti, o que não é, o que tu vai poder dizer não também. Ao mesmo tempo que tu planejas, tu também já sabe, essa pessoa poderia fazer essa parte aqui, não precisa eu fazer também. E no caso, assim, por onde começar quando tudo parece urgente, né? Chega nesse momento, às vezes, principalmente no final do ano, né? Agora a gente fica com aquela pressão. Como é que a gente pode equilibrar para essa questão do bem-estar emocional, né? Através desse planejamento. Sentar um pouquinho, né? Reservar essa hora ou esse tempinho para colocar no papel e organizar as ideias, né? Planejar e fazer com que também essa autoconsciência de que a gente não pode tudo e que a gente não dá conta de tudo, ainda mais se a gente procrastinou todo ano, entendeu? Ainda mais se a gente deixou para a última hora. Então vão ter que ser escolhas aí, vai ter uma certa dureza, mas é uma forma. E também as pessoas poderem, além de fazer esse tempo, ter as ações de autocuidado, né? Poder fazer aí uma alimentação tranquila, não deixar se levar por lista de compras de presentes, e daí eu tenho que comprar mais, não. Voltar para o sentido essencial do início do ano, né? Essencial dessa transição de período, que é ter o acolhimento das pessoas que a gente mais gosta, estar junto. Se priorizar é importante. Ter paz, ter saúde, ter alegria, né, com as pessoas. E, Cristiane, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar se organizar no final do ano? Muitas vezes fazem listas, né, que não tem uma priorização. E aí vão fazendo conforme vai acontecendo as coisas. Não, é preciso ter uma priorização nessa organização, né, nesse planejamento. Então não basta ter as metas ali e ter colocado no papel sem haver uma priorização, né? Sai fazendo qualquer coisa. Não, fazer as mais importantes primeiro. Quer dizer, colocar no papel é uma ferramenta que ajuda até nesse controle da ansiedade. Sim. A escrita, por si só, ela é terapêutica, né? Eu acredito nisso, eu já estudei sobre a escrita e trazer também traços de personalidade da pessoa e momentos emocionais. Então, quando tu tira só da cabeça e tu passa pelo coração, né? Quando tu vai escrever, tu passa pelo coração, pelas tuas emoções, assim, o que tu vai escrever. E aí, quando tu bota no papel, tu formaliza aquilo, tu enxergas, e isso também te dá estou fazendo realmente, tem uma concretude. E isso vai nos trazendo um pouco mais de calma, de paz, né? E de sensação assim, sou capaz, estou fazendo. Quer dizer, a escrita diz muito, muito sobre a gente, né? E poder fazer essa reflexão através da escrita, né? Pela organização, eu acredito que seja muito, muito relevante nesse momento, né, Cristiane? E também, assim, a gente sabe que a psicoterapia, né? A terapia, ela não é mais um tabu, assim, tão grande na sociedade como foi em algum tempo, né? A psicoterapia, ela é muito importante, as conversas se a gente puder ter um especialista, né, para nos ajudar e para nos colocar um pouco no prumo também dessas ideias. Então, e também a conversa com as pessoas que a gente confia, né, ter diálogo, essas questões de poder se regular através das relações boas da gente, né, positivas. Perfeito, até para a pessoa não se deprimir, né, buscar
esse apoio com outras pessoas e com um profissional. E que dicas simples tu poderias deixar aqui para quem quer atravessar esse final de ano com menos estresse e mais equilíbrio? Dicas simples, vamos lá. Poder ter esse autocuidado, ou seja, se alimentar direito, tomar bastante água, poder praticar uma caminhada, uma meditação, uma oração, estar com os seus familiares, né? Cuidar para não ser assim absorvido por notícias e muitas questões que às vezes nos surgem, né? De tragédias, de coisas, de notícias que a gente precisa saber, né? E se solidarizar, mas também não ficar recebendo muitas informações, indo atrás de muitas informações que vão estragar e vão prejudicar o nosso ânimo, né? E a nossa energia. Então, mais nesse sentido, se priorizar, poder calmar, poder fazer as coisas, como eu disse no início, né? Que o ano encerra, mas nasce outra vez. Perfeito. Então, quer dizer que é possível a gente encerrar o ano, mesmo que tenha algumas pendências, mas sem que isso represente um fracasso. Com certeza, porque também fazer uma reflexão do que é sucesso pra gente é importante nessa ocasião, né? Verdade. Sucesso é ter riqueza, é ter super megas resultados, e mesmo assim não ter saúde ou passar por alguma dificuldade emocional muito, muito grave, né? Eu acho que não, acho que sucesso é ter paz, é ter harmonia, é ter saúde, sim conquistar as coisas, mas com calma e com paz no coração, né? Com paz de espírito. Verdade. É uma forma de repensar também todo esse processo, né, Cristiane? Pendências a gente sempre vai ter de alguma forma, mas eu acho que é priorizar, como tu disseste, né? Através de um planejamento, serenidade, calma. E para finalizar, que mensagem tu gostarias de deixar para os profissionais e equipes que estão se sentindo exaustos neste momento de transição de ano? A gente está num período, inclusive, de país e de mundo do trabalho, que a gente vai ter neste ano novo a regulação pela norma NR01, que é uma norma que cuida da saúde mental dos trabalhadores. Então, o foco das empresas e muito assim da sociedade vai ser cada vez mais a saúde mental e a saúde integral das pessoas. Então, é importante fazer esse tema de casa individualmente, ter o autocuidado, cuidar para não se acelerar demasiadamente, sob pressão, conversar com os seus líderes, mostrar suas vulnerabilidades, não deixar a questão emocional num nível de esgotamento e de até burnout, né, como é uma síndrome de esgotamento no trabalho que acontece, que a gente possa ter um ano de mais cuidado consigo mesmo, de mais cuidado também com os outros, e isso é responsabilidade também de cada um. Verdade, Cristiane. Saúde mental é tudo, né? Dentro das empresas, então, nem se fala. Exatamente. Quero te agradecer pela participação aqui, pelas reflexões e pelas orientações para quem está vivendo esse momento de pressão e encerramento de ciclo também, né? Acho que é importante a gente pontuar. Te agradeço muitíssimo. Eu que agradeço. Fico muito feliz em poder contribuir, né? Eu sei que não é um trabalho, parece simples, mas não é fácil, né? Cuidar da gente mesmo é uma das questões mais sofisticadas que tem, mas é necessário que todos nós possamos saber nossos limites, né, e poder nos unir para poder superar, né, essas questões de rotina e de pressão do mundo atual. Verdade. Já aproveito aí para te desejar um
um ótimo e um lindo 2026, com muita saúde e paz para todos nós aqui, né? E te desejando o melhor, que a gente possa se reencontrar aí no próximo ano também com outras entrevistas. Ótimo, estou à disposição e feliz 2026 para todos. Obrigada, querida. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa Viver Bem Guaíba. Hoje falamos sobre saúde mental, organização do tempo e principalmente sobre a importância de cuidar de si, especialmente quando tudo parece urgente. Desejo a todos os amigos, os ouvintes queridos, um 2026 com muita saúde e alegrias. Se você perdeu algum trecho do programa ou quer compartilhar essa conversa com alguém que precisa ouvir essa mensagem, a entrevista estará disponível no Spotify do programa Viver Bem Guaíba. Eu sou Paula Sá e agradeço a sua companhia, a sua audiência. Um ótimo final de semana e até o próximo Viver Bem Guaíba. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Jorge Brum e Luciano Vargas, produção e apresentação, Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim e direção-geral de Claudinei Girotti.